Aí está de volta e agora a gente conversa sobre a interferência da autoestima nas nossas vidas. Eu estou recebendo em nosso estúdio o Alessandro Viana, que é psicólogo. Tudo bem, Alessandro? Tudo bom, Jaqueline? Boa tarde. Obrigado Pra pelo gente receber convite mais uma novamente, vez. viu? Já estava com saudades. A gente também, com certeza. Eu e todos os nossos telespectadores. Obrigado. Para falar sobre um assunto tão importante que é a autoestima. Alessandro, quando a gente fala sobre N questões, desde separação até pessoas que se suicidam, a gente acaba esbarrando na autoestima ou eu estou enganada? Sim, sim, totalmente ligado, né? Eu acho, o que eu acredito, assim, dentro de um processo de análise, que a pessoa, se ela tem uma autoestima bem equilibrada, claro que as adversidades da vida sempre vão ocorrer. O que acontece é que ela vai saber lidar melhor, vai ter uma sustentação emocional melhor para lidar com aquela adversidade. Ela tem um maior equilíbrio. O que é autoestima exatamente? Porque autoestima, algumas pessoas podem pensar que se escreve com L, mas não é, com U. É como eu me vejo, é isso? Exatamente, falando de uma forma bem simplista. Como eu me vejo, independente do outro. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você recebe vários elogios, mas se você não está se vendo positivamente, esses elogios você não vai entender. É como se alguém estivesse fazendo algo que você fala, o Alessandro está elogiando porque ele é uma pessoa agradável, ele é bonzinho e tal, mas eu não me vejo dessa forma. Então é como é a minha percepção sobre o meu conjunto. Até que ponto algo é normal? Vou te fazer uma pergunta que faz parte do universo das mulheres. Tem dia, vou falar por mim, mas eu sei que eu posso falar por muitas de nós, que eu acordo com uma autoestima melhor. E tem dia que eu acordo com uma autoestima pior. Tem dia que eu olho e eu falo, nossa, meu cabelo hoje tá legal, eu gostei. Tem dia que eu olho e falo, meu Deus, meu cabelo não fica hoje, eu venho trabalhar triste porque eu achei que eu não tô bonita, que não tá legal. É normal isso acontecer de vez em quando? Jaqueline, nós temos alterações de humor também. Então, assim, isso a gente não consegue configurar como autoestima. A autoestima, basicamente, é o que nós prevalecemos, né? É até importante, se você me permitir, por favor, falar como se forma a autoestima. Como se forma? Na infância, os valores que nós vamos absorvendo da nossa família, os elogios, as críticas, as cobranças, superproteção, a gente pode destrinchar até cada item, tudo isso vai interferir diretamente. Então, quando você chega na idade adulta, você já tem um equilíbrio ou não da sua autoestima. Isso que você comentou são pequenas oscilações que todos nós temos. Tem aquele dia que você está se sentindo bem porque você dormiu bem também, ou porque o seu marido te fez um elogio um dia antes, então você já acorda com aquela energia. E tem aquele dia que você está mais cansado, tudo isso alterna o nosso humor. Agora, vamos destrinchar então um pouquinho. Uma das coisas que você falou foi a superproteção. Os pais acham que isso é ótimo. Isso não é ótimo? É muito bacana a gente falar isso, porque a maioria dos pais tem exatamente essa visão. Poxa, eu tenho que proteger, eu tenho que... E não é bem assim. Por quê? Vamos imaginar que a criança, ela está sofrendo um processo de transformações, de inserções de valores, de informações diariamente. Agora imagina, Jaqueline, se eu blindo aquela criança, super protegendo, eu blindo a ponto de não censurá-la, não colocar um limite, não colocar um não. Então, no primeiro momento, é muito bacana, né? Você está dando o seu máximo para o seu filho, criando um mundo ali maravilhoso, que não é bem assim, né, Jaqueline? E aí, a hora que vem a adolescência, a primeira dificuldade, a primeira barreira, o primeiro não que vier a ouvir, não vai saber lidar com aquela situação. Qual que vai ser a reflexão predominantemente? Eu não dou conta porque eu devo ser ruim. Eu não sou bom para lidar com essa diversidade. Por isso que eu sempre falo, todas as vezes que eu venho até no seu programa, eu falo da importância do limite, do não, por quê? É ali que você vai formando um conceito. Quantas vezes você ouve o não durante o seu dia? Várias vezes. Sem dúvida. Se você não ouviu naquela infância, onde está se formando a sua personalidade, aquilo vai ser um choque na adolescência e na idade adulta. E aí você se sente um fracasso muitas vezes, que não é verdade. Agora, Alessandro, você está falando de uma coisa, me faz lembrar. Eu tive, assim, uma baita super proteção. Eu sei que os meus pais me criaram com todo amor e carinho, mas eu fui muito super protegida. E ontem mesmo eu estava lembrando de um evento que aconteceu na primeira série da escola, que me marcou de uma maneira. Eu tinha 6 anos quando eu entrei na primeira série. E eu me lembro como se fosse ontem, que eu estava conversando com uma menina e a professora colocou a linguinha em mim ela colocou num canto da sala e não sei o quê. Aquilo me marcou de um jeito, porque eu não estava acostumada a ser maltratada por ninguém. Eu não estava, foi a primeira neta, não estava acostumada a ouvir um não. Não estava, mesmo o meu avô, que era o mais bravo, quando eu fazia uma arte, eu não deixava minha mãe me repreender. Eu sempre fui criada assim. Então, logo com 6 anos de idade, quando eu comecei a ouvir os primeiros nãos, foi muito difícil para mim. O primeiro ano da escola, eu tenho lembranças do primeiro ano da escola, às vezes eu tenho pesadelo com isso ainda. Traumático, é mais ou menos isso que pode acontecer, né? Exatamente, porque assim, a partir da hora que você vivenciou com uma situação que para outras crianças, claro que, me desculpa, mas esse contexto da sua professora não foi legal. Olha, eu tava pensando ontem, gente, como ela foi ruim comigo, eu jamais faria isso com uma criança. Não foi legal. Claro que isso interfere também diretamente em qualquer um. Mas se a criança, ela já está
aprendendo lá atrás, né, 4, 5 anos, a lidar com a adversidade, claro que ela ficaria chateada, mas ela não lembraria disso hoje, no seu caso. Por que você lembra? Porque foi algo muito marcante, muito pesado, praticamente um trauma. Então, o trauma, muitas vezes, ele te cerca a vida inteira. Tem pessoas que, de repente, vou ilustrar, né? Entra numa sala de aula e pode lembrar dessa cena e sente uma angústia interna, uma tristeza, entendeu? Então, essas informações, elas são sempre carregadas com a gente. O que vai ter um destaque ou não é a forma que a gente lida, né? E a forma que foi construída a nossa autoestima. E aí, o que acontece? Eu me lembro, falando um pouquinho particularmente de mim, que eu tive que enfrentar isso. O que eu fiz? Eu tentei ser a melhor aluna da sala, eu estudava muito, eu tentei me destacar de um outro jeito, porque isso, de alguma forma, me frustrou. Agora, cada um vai lidar de um jeito com esses problemas que teve na infância. Daqui a pouco eu quero falar sobre elogios e críticas, mas falando propriamente sobre a superproteção, que, aliás, hoje existe de uma forma diferente, porque a mãe tem culpa, porque está no mercado de trabalho, dá tudo para os filhos, e daí o filho cresce com esse excesso de proteção, achando que é assim para tudo. Quando essa criança ela começa a crescer, ela pode ter, porque eu consegui, tudo bem, pra mim tudo bem, ainda lembro disso, não foi o melhor momento da minha vida, tudo bem. Imagina. Mas a pessoa pode ter grandes problemas por isso, pela superproteção? Sim. Ela pode, olha, eu vou te falar tranquilamente, vários casos de introspecção, de timidez, é formado pela superproteção. A superproteção pode deixar alguém tímido? Parece o contrário, não é? Poxa, se eu superprotejo, ele vai... Mas pode. O que tem a ver também é a continuidade, né? E como você absorve a informação, já que de repente você fala, olha, eu tenho uma irmã e ela é diferente de mim, são os mesmos pais. Então, a forma que a gente absorve também está ligado diretamente. Só que, assim, superproteção pode gerar aquela segurança quando está com a família e fora da família não sei lidar com o mundo. Porque, teoricamente, olha a mensagem implícita que eu estou passando para o meu filho superprotegendo. O mundo lá fora é perigoso. Então, como ele vai crescer olhando para esse mundo? Que situação de temor que ele pode gerar? E aí ele pode fechar. Então, pode interferir diretamente. O seu caso que você comentou, que de repente você quis compensar, né? Sendo a melhor aluna e tal, ótimo isso. Você usou por um lado motivacional, imagino eu. Tem pessoas que lidam de uma forma angustiante. Por exemplo, eu preciso ser o melhor aluno para ser aceito pela professora. Imagina a angústia que não vai ser esse processo. Eu preciso trabalhar muito bem para eu conseguir subir na minha carreira, como motivação. Agora, imagina esse processo. Eu preciso trabalhar muito bem para ser aceito pelo mundo. Imagina a angústia que é. Então, são duas visões bem antagônicas. Agora, uma curiosidade, exatamente nesse ponto. A personalidade influi muito, tanto no caso dos pais que só criticam, ou dos pais que elogiam demais, dos pais que superprotegem, pensando nesse momento onde a autoestima é formada. A personalidade também, você falou, por exemplo, 2 irmãos, né, que são criados do mesmo jeito pelos pais. A personalidade pode fazer com que um se dê melhor do que o outro nas mesmas situações? Jaqueline, se nós tivermos 5 profissionais aqui de áreas distintas, neurologia, enfim, pediatria, cada um vai ter um ponto de vista. Eu vou defender meu ponto de vista do meu dia a dia de trabalho. A personalidade, ela vai se formando também nessa interferência do ambiente que ela vive. Isso também conta para a personalidade. Exatamente, que a gente está falando de autoestima e personalidade, a gente está interligando. O que acontece? Você nasce com algumas questões químicas, que eu não vou aprofundar, que não é a minha área, mas enfim, que pode gerar uma agitação a mais, uma tranquilidade a mais, isso pode ser hereditário, de repente você tem uma mãe muito agitada, além do comportamento que você se identifica com ela, você pode ter uma questão química que também leva a essa agitação. Mas é muito importante dizer, o ambiente familiar, aqueles valores, os comportamentos dos pais, os elogios, as críticas, tudo isso vai interferir diretamente na personalidade, consequentemente na autoestima. Diretamente. Agora, se a gente está falando de superproteção e de muitos elogios, daqui a pouco eu vou falar sobre as críticas, mas sobre algo que a gente acha que é positivo, mas pode não ser tão positivo assim para os filhos, eu preciso perguntar isso. Às vezes os pais fazem tudo isso com muito amor. Claro. Eu sei que eu fui criada com muito amor. Talvez por isso eu tenha conseguido me sair bem de todas as situações adversas, apesar da superproteção. O amor conta também? Sim. Olha, predominantemente, quem superprotege tem amor. Tanto que às vezes, é até engraçado, Jaqueline, eu vou atender alguma mãe e falar, ai, doutor, eu acho que eu errei e tal. Então já quero eliminar a culpa. Por quê? Quando é um erro, você erra sabendo que vai errar. A culpa, na verdade, justifica quando você sabe. No caso da mãe, não, ela quer dar o máximo. Então, no conceito dela, eu preciso fazer tudo para esse meu filho ser feliz. A intenção é muito boa, mas a gente não pode esquecer que esse filho um dia vai sair daquele âmbito familiar. Essa superproteção pode parar quando? Porque no começo a criança depende mesmo totalmente de você. Olha, Jaqueline, você tem que administrar bem quando você tem uma criança engatinhando, ela está andando, mas
O não, que eu até já comentei com você algumas vezes, tem que começar naquele primeiro momento que vai engatinhar, vai querer pegar o seu celular e derrubar, ali começa o não. Isso não é superproteção. O que às vezes algumas mães fazem equivocadamente. Dão o celular, mas se quebrar não tem problema, tadinho, ele é tão fofo, ele é tão lindo, me sinto tão culpada que eu não paro em casa para cuidar, para administrar. Então assim, tudo isso interfere desde sempre. Né? A superproteção também é isso, também, quer dizer, desculpa, a superproteção não seria esse caso, né? O não nesse caso vai ser importante, o limite vai ser importante. E qual a preocupação com as críticas? Quando elas devem existir e quando elas podem fazer mal para as crianças? Tá. Críticas depreciativas, que eu tenho até vergonha de falar, como você é burro, você é incompetente, nunca. A gente pode passar a informação sempre de uma forma proativa, ou seja, filho, essa lição tá bonita, mas eu acho que você pode melhorar. E se você colocar uma corzinha aqui, o que você está fazendo de uma forma implícita? Você está ajudando a se desenvolver cada vez mais. A superproteção, como agiria nesse processo de um caderno, por exemplo, de 0 a 10, média 7, tá? Filho, tá ótimo, tá perfeito. Ele vai se acomodar nesse 7. Você pode pegar e melhorá-lo, estimulando, mas nunca denegrir. Então, assim, a crítica é importante, com acolhimento, e o elogio também. Eu sei que gera até uma dificuldade, né, Jaqueline? Mas eu acho que o bom senso sempre prevalece. Elogiar, sempre falar a verdade, sempre apontar o erro quando o erro realmente existir, com carinho e com amor de mãe. Essa é a boa regra. Agora crescemos, nos tornamos adultos. Ai. No que a autoestima interfere na minha vida, nas nossas vidas, Alessandro? Jaqueline, em tudo. Se você está aqui hoje enfrentando uma TV é porque, de repente, você tem uma segurança interna. Então, ela vai interferir diretamente no seu trabalho, no seu relacionamento, no relacionamento com seus pais, no momento de você dizer o não. Porque, imagine, quem tem baixa autoestima, ela não quer dizer o não, porque o não vai decepcionar, o não vai gerar uma rejeição e aí outra pessoa não vai me amar. Então, interfere diretamente em tudo. Tem pessoas que se sabotam profissionalmente por não ter uma autoestima equilibrada. Tem pessoas que são extremamente ciumentas justamente por não ter uma autoestima equilibrada. Então, no dia a dia, em tudo, Jaqueline. Autoestima, eu costumo dizer que autoestima, culpa e medo são os grandes males do nosso emocional. E acabam até se interligando muitas vezes, né? Eu vou te deixar uma pergunta para daqui a pouco, eu quero que você converse com a gente sobre isso, que é o que eu posso fazer para observar como é a minha autoestima? Eu vou te deixar essa pergunta para daqui a pouco, já continuo conversando com o Alessandro Viana, que está aqui no nosso estúdio hoje, esclarecendo as nossas dúvidas sobre autoestima. Se você tem alguma dúvida, pode ligar para a gente ou mandar o seu recado através da internet. Eu estou esperando a sua participação. O telefone está passando na telinha para você. E eu continuo conversando com o Alessandro Viana, que está aqui no nosso estúdio, psicólogo, falando com a gente sobre a interferência da autoestima nas nossas vidas. Alessandro, a pergunta é: como é que eu faço para saber como é a minha autoestima? Jaqueline, eu costumo usar um exemplo bem simples com alguns pacientes. Se eu chego para você, eventualmente, e faço um pequeno comentário: nossa, que blusa diferente que você está usando hoje. Se você tiver com uma autoestima equilibrada, você vai sair daqui pensando: nossa, o Alessandro comentou na minha blusa, eu acho que ele gostou. Se você tiver com aquela baixa autoestima avassaladora, a hora que eu sair daqui você vai pensar: por que ele fez aquele comentário? Ele não falou que era bonita, ele simplesmente falou que minha blusa é diferente. Bom, se ele falou que é diferente é porque acha que tá feio. Resumindo, a autoestima, as pessoas têm dificuldades de se reconhecer, como eu falei, e principalmente quando tem algum elogio, quando tem alguma possibilidade positiva, ela não encara aquilo para ela. Ela não entende como uma verdade. Porque é mais ou menos assim: Jaqueline, como que eu vou entender que você está me elogiando se eu me sinto ruim? Eu vou pensar tudo, vou pensar que é hipocrisia o seu elogio, que você é muito simpática por estar me recebendo, então por isso você faz um elogio, enfim. Eu não consigo enxergar o elogio. Eu acho que esse é o primeiro movimento para nós detectarmos. Tem pessoas que também é muito engraçado, que a gente entende como autoestima. Aquela pessoa que está toda hora se olhando no espelho, toda hora tentando. Pode ser uma pessoa que gosta bastante, a vaidade, ou pode ser uma pessoa com muito problema de autoestima, que é aquela pessoa que está se avaliando nos mínimos detalhes e toda hora ela está buscando melhorar. O que é uma perfeição? Exatamente. Um outro exemplo, algumas pessoas que fazem inúmeras cirurgias plásticas. Às vezes o vazio está tão aqui, tão profundo, e vai buscando estético, mas nunca vai conseguir chegar, porque o problema está aqui e está aqui. Agora, aquela pessoa que você conversa com ela, parece que ela tem uma autoestima muito lá em cima, que ela se acha muito linda, que ela se acha muito inteligente, que ela acha que ela é demais. Não pode ter alguma coisa errada aí também? Então, existem mecanismos de defesas que
que a pessoa, às vezes, na cabecinha dela, se eu demonstrar a minha fragilidade, a Jaqueline não vai gostar mais de mim. Então eu preciso vender. Vender o que é de melhor. Então, normalmente, aquela pessoa, não é uma regra, tá, Jaqueline? Mas, normalmente, aquela pessoa que fala, eu sou, eu faço, eu aconteço, muito pelo contrário. Por trás disso, tem uma insegurança muito grande. Até porque, Jaqueline, cá entre nós, quem é seguro, quem faz e quem acontece, não precisa ficar divulgando, não é verdade? Então, isso sim pode esconder uma baixa autoestima. Você falou de uma coisa curiosa, que é o ciúmes, que a gente sabe que é problema em muitas relações. E a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: aquela pessoa que se sente insegura, que acha que está sendo traído o tempo inteiro sem motivo, porque às vezes a gente está pegando alguma coisa, mas às vezes não tem motivo, liga 1 milhão de vezes para a esposa, 1 milhão de vezes para o marido. Essa insegurança pode ter a ver com baixa autoestima, então? Sim, vamos imaginar aquela pessoa que realmente ela é casada, vamos hipotetizar uma mulher, tá? Sem preconceito de nenhum lado. Porque tudo bem, uma mulher. Sem preconceito. Vamos imaginar uma mulher. Então ela tem uma baixa autoestima. Ela casa com aquele cara, parceirão, mas de repente na cabeça dela, ele é demais pra mim. Ele é um grande homem, ele é maravilhoso. Às vezes o casal tá bem equilibrado, mas na percepção dela, porque ela se vê inferior, ela supervaloriza. E aí vem um medo eminente de perdê-lo. Consequentemente, Jaqueline, a demanda dela, a necessidade dela e principalmente a expectativa dela sobre aquele relacionamento sempre vai ser muito grande. Porque é como se ela não tivesse ele, ela não vai ser nada. Aí ela liga para ele, dá ocupado. Então já vem uma fantasia, com quem será que está no telefone? Aí ela liga de novo, ele atende meio corrido. Peraí, por que ele está atendendo corrido? Por que ele falou rápido comigo? Onde será que ele está? Ou seja, tudo começou internamente, num movimento de degradação dela mesma, de supervalorização do parceiro por causa de uma baixa autoestima. E aí vem todas as fantasias, né? A gente pode acreditar no que a gente quiser, né? Eu posso simplesmente ligar, o telefone está ocupado, eu só entender que está ocupado, ou posso fantasiar o que eu quiser naquele telefone ocupado. A pessoa com baixa autoestima, ela tende a fantasiar muito mais. Quando é a hora de procurar ajuda, Alessandro? Olha, Jaqueline, falando bem objetivamente, a hora que você sente que você gira e se sente infeliz sempre. A hora que você vê que no seu âmbito profissional, você ou se sabota por não se sentir competente a assumir aquele cargo, ou de repente você não produz o que você acredita que você poderia produzir. Eu acho que a infelicidade é que demonstra quando a gente tem que procurar ajuda. Porque um ciúminho, uma insegurança, uma que nem eu brinquei agora há pouco no camarim, adoraria ter 1,80 m e poucos, não tenho. Então assim, todos nós temos um pouquinho disso. O que a gente tem que entender é o que vai se manter na média. Dificuldades melhores a gente está procurando sempre, mas se eu me cobrar todos os dias, não me sentir bem, não me sentir competente, não me sentir um homem à altura de ter a minha esposa, não me sentir um profissional capacitado para vir ao seu programa, isso sim é um problema. Isso Por exemplo, vai me sabotar. A mulher sempre quer ter 3 quilinhos a menos, mas a gente não pode ser infeliz com os 3 quilinhos a mais. É mais ou menos isso, né? Jaqueline, eu acho que não tem coisa mais bonita do que nós nos aceitarmos em todos os aspectos. Porque às vezes, a beleza, primeiro que a beleza é subjetiva. Totalmente. Né? Às vezes você tem aquela pessoa que não está no pseudo padrão comercial de beleza, mas ela é tão segura, tão encantadora, que aquilo lá é apaixonante. Né? Às vezes nós vemos até casais que fisicamente não se comunicam, se é que a gente pode dizer assim, que não são diferentes, né? Exatamente, não combinariam, mas você vê um casal tão unido, porque aquela pessoa menos valorizada da beleza, ela é tão encantadora, ela tá tão bem com ela mesma, que aquilo lá gera um relacionamento maravilhoso. Como às vezes você vê alguém que você acha no primeiro olhar lindo, e quando essa pessoa abre a boca você fala... Ixi. Exatamente, né? Não tem então, consistência. Dentro é muito mais importante do que fora, na verdade. Claro, é o conjunto da obra, né? Mas se o seu dentro é muito encantador, é muito bom, isso emana para fora. A última pergunta que eu te faço é, a gente consegue controlar a autoestima? Olha, eu acho que o primeiro processo que a gente não faz, nos perceber sempre, e principalmente, Jaqueline, a gente erra muito nisso, procurar sempre o que a gente não atingiu. A gente deixa de valorizar o que nós somos, né? Quem eu sou, quais são as minhas conquistas. Então, a maioria das pessoas parecem pessoas que são eternamente vazias. Então, eu preciso comprar tal, eu preciso crescer tal, eu preciso fazer a faculdade tal, a pós-graduação tal. Mas o que eu já consegui? Então, eu preciso valorizar o que eu tenho e quem eu sou. Eu não tenho esse 1,80 e poucos, mas eu acho que eu sou bacaninha. Enfim, a gente tem que compensar e valorizar as nossas características. A gente pouco faz. A gente tem que fazer mais isso, né? Claro, Sem dúvida nenhuma. Se você tem alguém por perto que você percebe que tem problema de autoestima, pode ser o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, como é que eu faço para explicar para essa pessoa
que ela tem que procurar uma ajuda psicológica? Olha, primeiro sempre o acolhimento. Nunca aponte o dedo para quem está com algum problema. Né? Então, se a pessoa está com uma depressão, a primeira coisa é acolher. A partir da hora que você acolhe a pessoa, você traz ela ao seu lado, você já está desarmando. Se eu chegar e falar, Jaqueline, precisamos conversar porque você já tem um problema. Naturalmente, por instinto de preservação da espécie, você já vai se armar contra mim. Então, acolhimento, apontar o que você está percebendo da pessoa e aí sim sugerir uma ajuda. Você falou, por exemplo, como a gente deve abordar. Muitos casos de depressão que as pessoas não sabem como abordar, também é proveniente de baixa autoestima. Né? É todo um pacote, né, Jaqueline? Então, acolhimento sempre, amor sempre, apontando com acolhimento aquele problema para ser resolvido. Infelizmente eu tenho que encerrar, mas eu tenho certeza que esse bate-papo foi super esclarecedor. Quem quiser entrar em contato tem o site do Alessandro, que é www.alessandroviana, com 2 N's, né? Alessandro.com.br, tá passando direitinho para vocês. Os telefones 0 operadora 11 5562 8086 e 5562 8159. Os 2 telefones são 0 operadora 11. Alessandro, volte sempre. Obrigado, prazer te receber aqui, viu? Obrigadão. Uma ótima tarde.